acompanhando também pelas mídias sociais, né? Que Deus possa nos abençoar nessa noite, quer dizer, já está nos abençoando, né? Que Ele possa continuar falando aos nossos corações e que possamos nos alegrar, porque estamos adorando ao Senhor, cultuando a Ele, que possamos nos alegrar pelo fato de a Sua palavra ser a voz do Senhor, né? A voz do Senhor que fala aos nossos corações. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos e com as irmãs numa epístola muito importante, né? Eu amo, né? Eu acredito que todos os irmãos amam as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas aqui do Novo Testamento, que reflete, que fala sobre a realidade daquelas igrejas e são epístolas que são aplicáveis para a nossa realidade também, né? Por mais que o contexto possa mudar, a gente nota assim que muitas vezes os problemas são os mesmos, né? Porque o ser humano continua ali sendo o mesmo. Então são epístolas, são textos que falam profundamente a vida da igreja. Então eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. E essa epístola de Efésios é uma epístola muito importante, é uma das mais importantes, né? Tem aquele clássico versículo acerca da salvação, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então é uma epístola assim, muito significativa, de muita importância. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola, como os irmãos sabem, ele estava preso, né? É uma das chamadas cartas da prisão, né? Cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Efésios capítulo 4, nessa parte aqui, ele começa a falar com relação à unidade da igreja, né? O tema desse texto que nós vamos ler é a unidade da igreja. E é claro também que tudo aquilo que ele fala aqui nesses versículos pode ser aplicado para a nossa vida de um modo geral. Ele pode ser aplicado para outras questões relacionadas à igreja, pode ser aplicado por questões relacionadas ao o nosso contato com o nosso próximo, né? O nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí ele, assim, na Epístola de Efésios, ele fala sobre doutrina nos 3 primeiros capítulos, depois os irmãos podem ler. Ele explica sobre todo o plano de salvação, toda a obra de Deus, né, que o Senhor nos amou e enviou o seu Filho. E aí, a partir do capítulo 4, ele começa a falar de algo mais prático, né? Ele começa a trazer ensinamentos mais práticos para a vida da igreja. O texto diz, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele faz esse apelo à igreja em Éfeso. Ele começa o texto usando essa expressão, rogo-vos, né? Ele está apelando, ele está encorajando, ele está exortando aqueles irmãos a agirem de uma determinada maneira para que realmente a unidade da igreja possa ser manifestada. Ele faz um apelo aos irmãos, não assim como se fosse algo sugestivo, que os irmãos de Éfeso teriam ou não a vontade de fazer. Ele faz um
apelo como se estivesse realmente dando uma ordem. Obrigado, filha. Ele faz esse apelo falando para a igreja como se ela realmente tivesse, como se a igreja realmente tivesse o dever de atender esse apelo. E a gente observa que essa expressão do apóstolo Paulo, ele usa em várias vezes, né? Por várias vezes nas suas epístolas. E aí eu estava me lembrando, ele usa lá em Romanos 12, né? Quando ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele usa lá também em Filipenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Né? Coincidentemente, esse texto aqui de Filipenses, o apelo do apóstolo Paulo é o mesmo esse aqui, é o mesmo de Efésios, né? Para que as pessoas andem concordemente, para que as pessoas possam viver em união, em comunhão. Então ele diz, rogo-vos, ele faz esse apelo. É o apelo que ele faz à igreja em Éfeso, é o apelo que ele faz à igreja nos nossos dias, é o apelo que ele faz à segunda igreja batista em Petrópolis. Ele está apelando, ele está clamando, ele está exortando, né? Ele diz, pois eu, o prisioneiro no Senhor. É interessante, irmãos, que ele destaca, né, essa condição dele no versículo. Ele coloca essa atribuição dele, que ele era prisioneiro, ele faz esse destaque para que a igreja pudesse perceber que realmente ele agia por amor a Cristo, porque ele estava preso por pregar o Evangelho. Então ele realmente levava o Evangelho, ele estava querendo mostrar para a igreja a sério. E ele estava sofrendo as consequências por levar o Evangelho a sério, por pregar a palavra de Deus. Ele estava ali sofrendo as consequências porque ele realmente estava vivendo aquilo que ele estava pregando. Ele estava vivenciando tudo aquilo que ele estava explicitando para a igreja, inclusive esse apelo aqui que ele estava fazendo para a igreja. Ele continua, ele faz esse apelo como prisioneiro para que eles todos pudessem andar de modo digno da vocação a que foram chamados. Olha só que exortação importante, né? Todos nós devemos a cada dia, quando levantarmos, né, e quando oramos ao Senhor, ou se separamos aquele tempo de manhã, ou de tarde, ou à noite, para refletir na palavra de Deus, refletir também sobre a nossa vida. Se nós realmente estamos andando e atendendo esse apelo que o apóstolo Paulo fez aqui, andando de maneira digna da vocação a que fomos chamados, porque a nossa vocação é algo muito especial. Nós temos um chamado muito especial. O nosso chamado é de reconciliar. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo e Deus. Somos chamados para o ministério, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, para o ministério da reconciliação. Então nós temos um chamamento muito digno, muito nobre, muito importante. E então nós devemos andar de modo digno, andar de acordo com esse chamado. Então a nossa vida, a nossa existência deve ser pautada mediante aos princípios da palavra de Deus. As nossas atitudes, o nosso proceder, o nosso caminhar deve ser de modo digno para com a palavra de Deus, para com aquilo que a Bíblia nos ensina. É claro, irmãos e irmãs, que nós não somos perfeitos. É claro que nós podemos cometer erros, nós somos imperfeitos, mas o que
nós devemos ter em mente é que nós devemos buscar a cada dia agradar a Deus, buscar a cada dia consertar as nossas falhas, buscar a cada dia honrar o nome do Senhor, ter a intenção no nosso coração de agradar a Deus, de cumprir os seus propósitos. Então nós devemos andar de modo digno. E aí ele dá aqui algumas orientações, ele faz aqui algumas sugestões de como seria esse modo digno. Mas por quê? Com qual objetivo? Principalmente, né, claro, para glorificar o nome de Deus e também para que a unidade da igreja possa ser manifestada. E quando nós sabemos, o próprio Cristo falou, quando a unidade da igreja é manifestada, as pessoas, a sociedade, a gente pode dizer, né, o mundo, eles vão perceber a glória de Deus, eles vão perceber que Cristo foi enviado. Então é por isso que é tão importante nós buscarmos viver desse modo que o apóstolo Paulo aqui nos orienta, para que a igreja possa caminhar em unidade. Não é? E aí a gente destaca, né? Unidade não é uniformidade. Não é que todo mundo vai ser como se fossem pessoas, né, que foram fabricadas numa linha de produção e todo mundo tem que sair igualzinho, todo mundo tem que ser igualzinho. Né? Na linha de produção de objetos, né, tem que sair tudo igual. Né? Se produz ali em série e tudo tem que sair igualzinho. Não é isso. Então, unidade não é uniformidade. E a maravilha da unidade é essa, que mesmo sendo diferentes, mesmo tendo escolhas, né, diferentes, opiniões diferentes, posições diferentes em alguns aspectos, não é? Quando a gente fala assim nos aspectos periféricos, não nos centrais, mesmo tendo opiniões diferentes, nós podemos andar em unidade. Nós temos a capacidade de andar em unidade, porque esse é o propósito, esse é o objetivo da igreja. Nós precisamos buscar essa unidade a cada dia, porque o nome de Deus vai ser glorificado e as pessoas vão perceber que realmente Jesus Cristo foi enviado, porque eles vão olhar para a igreja, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas diferenças, mas ela está ali caminhando em unidade, vivendo em unidade. Mas aí o apóstolo Paulo, ele fala assim algumas características e algumas virtudes que nós devemos buscar para a nossa vida, que nós devemos cultivar no nosso viver, para que essa unidade se torne realidade, para que essa unidade realmente venha a ser manifestada. E aí ele diz, olha, com toda a humildade e mansidão. Olha só as duas primeiras características. Imaginem só, irmãos. A igreja buscando, né, a cada dia ser humilde. A pessoa, né, agora falando de forma individual, todos nós tendo a consciência de que devemos ser humildes em todo o nosso proceder e principalmente no trato com o nosso irmão. Porque quando nós falamos em unidade, é claro que nós estamos falando de aspectos relacionados ao nosso trato com o nosso irmão, com a nossa irmã, ao nosso relacionamento com o nosso irmão e com a nossa irmã. Isso é muito importante. Então nós sabemos que a nossa busca pela comunhão com o Senhor, pela intimidade com o Senhor,
pela aproximação com o Senhor, estarmos cada vez mais próximos dele é muito importante. Mas também a nossa busca por uma comunhão maior e cada vez mais estreita com o nosso próximo, diga-se, o nosso irmão, aquele que congrega ali na nossa comunidade de fé, é muito importante. Porque, como eu falei anteriormente, a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos exorta a não olharmos as nossas diferenças, a não olharmos aquilo que nós possivelmente podemos não gostar no nosso irmão e buscar caminhar e buscar viver em unidade. Então ele coloca essas duas primeiras características: humildade e mansidão. Humildade é o quê? Significa o quê? É modéstia. Humildade é estar pronto para servir o próximo e não não se considerar superior ao outro. Quando nós falamos, irmãos, em humildade, a gente se lembra daquele exemplo de Cristo, quando ele lavou os pés dos discípulos. Eu imagino aquela cena, né? Os discípulos ficaram completamente, a gente pode dizer, transtornados com aquilo. Como pode o nosso líder, aquele que a gente segue, lavar os nossos pés? Isso é uma desonra até mesmo para nós. Eles poderiam estar pensando, aquilo chocou-os. Aquela demonstração de humildade, aquela demonstração de serviço, impactou a vida dos discípulos. A gente vê como esse exemplo de humildade foi significativo para a vida dos discípulos de Cristo. Então nós também devemos buscar, se nós queremos viver em unidade com o nosso irmão, se nós queremos viver numa igreja que caminha em unidade, nós devemos buscar viver em humildade a cada dia. E ele diz humildade e mansidão. Então a gente sempre destaca, né, a gente sempre fala, humildade não tem nada a ver com falta de recursos. Humildade não tem nada a ver com posição social. Humildade está no interior de cada um. Humildade é você não se considerar superior ao seu próximo. Humildade é você valorizar todas as pessoas, independente de quem quer que elas sejam, de quem quer que ela seja. Não se colocar num patamar superior. Quando nós somos humildes, irmãos e irmãs, a humildade é uma porta de entrada, né, para que a gente possa agir de uma maneira benéfica em todos os sentidos. Porque quando nós somos humildes, nós reconhecemos os nossos erros. E como é bom e como é importante quando nós reconhecemos os nossos erros. Quando nós somos humildes, nós buscamos, né, a capacidade de pedir o perdão, porque nós reconhecemos que nós também podemos errar. O orgulho é que nos impede de pedir o perdão. Então, quando nós somos humildes, nós buscamos servir o nosso próximo. Quando nós somos humildes, nós não ficamos discutindo e brigando com o nosso irmão por posição, por cargo, por nada disso. Porque nós temos a consciência de que nós estamos na igreja do Senhor para servir, para ajudar o nosso irmão, para pensar no outro, para termos o sentimento de empatia. E aqui essa outra característica também tão importante, que é a mansidão. Agir com gentileza, agir com cortesia. Mansidão é a qualidade que dá valor aos outros, que nos leva a agir com consideração. Então, a mansidão é importante também que nós busquemos preservar na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trato com o nosso irmão. Sermos gentis, tratar o nosso irmão com amabilidade, e às vezes a gente vê muitas pessoas aí, né,
às vezes fora e dentro da igreja, se gaba até da sua grosseria, se gaba até da sua arrogância, se gaba até de que a pessoa é ríspida mesmo, né? Porque acha que tem que resolver tudo na base da truculência, quando na realidade a Bíblia nos orienta e nos exorta a agirmos com mansidão. E é claro, irmãos, é bom ressaltar que, como eu também fiz a ressalva na questão da humildade, mansidão não é que você vai ser apático e deixar as pessoas fazerem o que quiser com você. Mansidão não significa que você vai deixar de reclamar alguma coisa que você que é alguma coisa que está te incomodando. Não. Mansidão é você, mesmo com a posição de reclamar, ou mesmo demandando algo, você vai agir com franqueza, você vai agir com gentileza, você vai agir com amabilidade. Por quê? Muitas pessoas imaginam que quando vai resolver o problema com o seu irmão, tem que agir com rispidez, tem que agir com grosseria. Então nós devemos aprender isso, a agir sempre com amabilidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E aí a Bíblia nos orienta, o apóstolo Paulo nos orienta, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui ele coloca também mais outras duas características que são pertinentes para a vida dos irmãos que estão na igreja buscando a unidade, né? Buscando a longanimidade. Longanimidade significa paciência. E é paciência tanto com relação ao nosso próximo, mas paciência também com relação às situações adversas. Né? Porque a Bíblia sempre está nos orientando, né? Devemos ser pacientes nas tribulações. Então, essa característica também, nós devemos buscar cultivá-la a cada dia, né? Ter essa longanimidade, caminhar uma segunda milha com o nosso irmão. Por quê? Porque nós devemos buscar essa unidade. Porque seria uma bênção, né? A gente estaria quase que no paraíso, né? Nós estaríamos quase que vivendo um céu, se todos os irmãos agissem da maneira que nós queríamos que eles agissem. Se todos os irmãos fossem pessoas que são fáceis, que tivessem facilidades de se lidar, mas acontece que não é assim. Essa não é a realidade de nenhuma comunidade de fé. Na comunidade de fé, a gente lida com vários tipos de pessoas. Um irmão mais calmo, o outro mais tranquilo, o outro que às vezes é chatinho, o outro que às vezes fica incomodando. E a gente tem que saber que todas essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo e nós temos que lidar com elas. E é por isso que ele nos orienta aqui a sermos longânimos, a termos paciência. Os irmãos estão lembrados dos discípulos de Jesus, dos apóstolos? Eles eram todos iguais? E eles eram todos assim tranquilos? Não eram. Né? Cada um tinha uma característica ali, e tinha um João que era o filho do trovão, e tinha Pedro que era intempestivo, e tinha um outro que tinha outra característica. Então, na realidade, aqueles discípulos ali refletem o que são as comunidades de fé. As pessoas são diferentes e existem pessoas que são fáceis de se lidar, de se tratar, outras não são tão assim. E a gente tem que saber conviver com essas diferenças. A gente tem que saber conviver com essas anomalias, né? A gente pode dizer assim, porque nem todos são iguais, não é? Então, ele nos orienta, ele faz essa exortação para que a gente realmente possa ser longânimos, para que a gente possa ser longânimo e a gente possa procurar suportar uns aos outros,
né? Ter paciência uns com os outros, aguentar uns aos outros, aturar uns aos outros. Porque as pessoas não são perfeitas, como eu falei anteriormente. Às vezes nós somos chatos, né? Quem que não, às vezes, se torna chato ou age de uma maneira assim inconveniente? É só a gente ir para os nossos lares que a gente vai ver aqueles que convivem ali conosco, né? Vai ver que tem dia que a gente está chato, outro dia a gente está enjoado, e tem dia que a gente nem mesmo se aguenta, a gente nem mesmo se suporta. Então, a gente tem que entender essas peculiaridades do nosso próximo, do nosso irmão, e procurar continuar caminhando com ele. Porque, acima de tudo, está a busca pela glória de Deus, que a unidade traz para a igreja. E aí, no versículo 3, ele continua: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é interessante aqui que ele usa esse termo, esse verbo. Depois de ele falar isso tudo, esforçando-vos diligentemente. Quer dizer, ele, se esforça ali de uma maneira regrada, se esforça ali de uma maneira sistemática para preservar essa unidade. Porque realmente não é fácil a gente buscar cultivar todas essas características que ele falou aqui anteriormente. Buscar cultivar essas virtudes que ele falou aqui anteriormente. É difícil, mas não é impossível. E pela capacidade do Espírito Santo, nós podemos assim fazer. E aí ele continua, já finalizando nessa parte aqui do texto, né, final do versículo 4 ao versículo 6, dizendo que é um só corpo, um só espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, irmãos, a gente vê que nessa epístola, aqui nesse texto que nós lemos, nós encontramos, mais uma vez, o apelo de Deus para com a sua igreja. Para que, mesmo com as dificuldades que a gente vivencia nos nossos relacionamentos, mesmo com as diferenças que nós temos por causa das nossas peculiaridades, mesmo com tudo isso, nós podemos caminhar como uma igreja que busca a unidade e que vive a unidade para a glória do nome do nosso Senhor. Então, que essa palavra possa estar falando aos nossos corações e que nós possamos buscar viver e que nós possamos buscar cultivar essas virtudes que o apóstolo Paulo aqui enumerou, para que o nome de Deus realmente possa ser glorificado e para que nós venhamos a vivenciar essa unidade tão falada no Novo Testamento, essa unidade tão propagada no Novo Testamento e que é a marca principal da igreja. Que Deus nos abençoe, Deus nos capacite a cumprir a sua palavra.